Você que nos acompanha, sejam bem-vindos para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a vocês que têm mandado para nós as sugestões de pautas para que a gente venha trazer aqui para esse canal, tendo em vista que é um canal que traz um contraponto daquilo que é falado nos canais de denúncia contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu, como fui obreiro da Universal, faço parte hoje em outro ministério, tenho um ponto de vista completamente independente sobre as situações que são expostas, tanto na Universal quanto pelos canais de denúncia. Então eu trago aqui um ponto de equilíbrio e as pessoas têm reconhecido isso e falado comigo pelo meu WhatsApp, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para aqueles que têm vontade de falar comigo no privado sem se expor aqui nesse canal, tá bom? Depois da vinheta nós vamos falar sobre um assunto que é de todos o mais polêmico da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a Fogueira Santa de Israel. Roda a vinheta e já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta e antes de começar esse vídeo eu gostaria de fazer uma retratação aqui em relação ao que aconteceu em alguns vídeos anteriores, quando eu publiquei aqui que algumas pessoas tinham entrado em contato comigo dizendo que o palhaço cristão estava sumido e que estavam preocupados com ele. Um até se apresentou como seu cunhado, outro como um amigo, enfim. Mandaram algumas fotos de algumas imagens que seria dele, juntamente com a criança. Eu, claro, protegi a criança dessa exposição, coloquei a imagem da pessoa, porque, de fato, se fosse verdade, a minha intenção seria ajudar a encontrar o palhaço cristão, caso ele tivesse realmente sumido, porque aqui nesse canal eu tenho um ponto de vista diferente desses que se apresentam nos canais de denúncia, mas se porventura acontecer de eu puder ajudar em alguma coisa aqui nesse canal, eu vou fazer isso. Eu volto a dizer, como eu fiz com o pastor Carlos Magno, que estava precisando de uma ajuda financeira, porque estava fazendo um tratamento de saúde, e eu não vi nenhum desses canais de denúncia colocar lá o seu Pix, explicar a sua situação e pedir a sua ajuda. Eu, que tenho um pensamento completamente diferente, discordo do ponto de vista dele, do posicionamento dele, e em nome da sua integridade física, eu fiz esse trabalho aqui e posso fazer com qualquer um ou outro sem problema nenhum. O Palhaço Cristão não gostou de eu ter feito essa exposição no meu canal, por mais que eu coloquei aqui deixando a dúvida de que não sabia se era verdade ou não coloquei telefone que me apresentaram, não falei nada, apenas disse que se for verdade e alguém soubesse de alguma coisa, entrasse em contato comigo, que eu iria reportar a pessoa que tinha falado comigo, sendo ela supostamente familiar dele. Foi tudo esclarecido, não tinha nada a ver com isso, se trata de um imbecil que fica perseguindo o palhaço cristão e tirando a sua paz, mas parece que estão chegando nele aí, eu espero que realmente consigam, porque o nosso debate ele fica no campo das ideias e não partindo para outra esfera, isso daí não é a nossa intenção. Então fica aqui a minha retratação com o nobre palhaço cristão, o qual eu tenho respeito por ele, embora discordo 100% do seu posicionamento, mas a intenção realmente não foi expô-lo de uma forma pejorativa, tá bom? Tá aqui o esclarecimento. E você que está aqui acompanhando o nosso canal e já conhece esse conteúdo e já compartilha com alguns obreiros que têm falado comigo, olha, um obreiro mandou para mim, um auxiliar mandou para mim, um membro da igreja mandou para mim, alguém que saiu da igreja mandou para mim, comecei a conhecer o seu canal e tal. Faça isso, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos falar sobre o tema de hoje, que é a Fogueira Santa de Israel. Você já ouviu falar? Já tem alguns vídeos aqui meu falando sobre a Fogueira Santa de Israel, qual o meu posicionamento sobre a mesma e se ainda vale a pena fazer a Fogueira Santa de Israel, quer seja para os membros, quer seja para a instituição. O primeiro ponto que eu já falei aqui é que eu não concordo e nunca concordei com esse sistema de arrecadação chamado Fogueira Santa de Israel, que acontece 2 vezes por ano na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, em que as pessoas são motivadas a levar todo o seu dinheiro, o seu recurso e colocar no altar. Essas campanhas normalmente são denominadas campanha na fé de Abraão, no Vale da Decisão, na fé de Elias do Carmelo, etc, etc, etc. Inclusive teve até uma que aconteceu um tempo atrás aí, que foi no próprio Templo de Salomão. Parece que nem viajaram para Israel dessa vez para levar os pedidos. Fizeram os pedidos lá mesmo no Templo de Salomão. Então, você percebe que é uma campanha pura e unicamente para arrecadar dinheiro, porém, existem muitas pessoas que dão testemunho de que alcançaram bênçãos através dessa campanha, e isso, claro, motiva outras pessoas a participarem. Eu, nem quando era da Universal, concordava com isso. Participava porque eu era obreiro, e como obreiro, você que é obreiro sabe muito bem, a gente precisa dar um jeito ali de não ficar na mira do pastor, porque se nós que estamos à frente não damos exemplo, não estamos na fé, como é que o povo vai ficar? Então tem todo um
contexto voltado para essa banda aí, e que o obreiro ele realmente passa por maus bocados, aquele obreiro que não concorda com essa campanha durante esse período, são 2 vezes no ano. Uma, coincidentemente, acontece em dezembro, né? Um mês em que muita gente recebe, todo mundo recebe, na verdade, o 13º salário, enfim. E outra acontece na metade do ano, porque na metade do ano alguns servidores públicos já começam a receber também seus 13º salários, muitas pessoas tiram férias, enfim. É estratégico. Essa campanha, ela é denominada campanha de fé. Mas ela, assim, por mais que muitas pessoas fazem com fé e com inocência e depositam o seu tudo, e muitos foram agraciados por Deus, depois, coincidentemente, de ter participado dessa campanha, isso faz com que as pessoas tenham motivações para estar participando até hoje, né? Tem pessoas que fazem parte da Universal há mais de 40 anos e todo ano ela participa 2 vezes da Fogueira Santa de Israel. E, pasmem vocês, algumas delas têm casa, têm empresa, têm carro, têm casa na praia, são ricas. Mas a maioria absoluta realmente são pessoas que não têm condições financeiras. Por falar em palhaço cristão, no seu canal ele gravou um vídeo esses dias. O último vídeo que ele gravou, ele falou sobre a questão de dízimo. Que tem pessoas que não vivem bem, que sua vida é muito ruim porque ela dá o dízimo. E o dízimo, eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre o dízimo. O dízimo, ele é falado na Bíblia antes da lei, durante a lei. Ele é reafirmado nos livros poéticos, nos livros proféticos. Ele é reafirmado por Jesus e também nas cartas escritas por Paulo. Portanto, o dízimo ele é bíblico e você sim deve ser dizimista fiel. Se sua igreja prega o contrário, ok, você está inocente porque você está regido por um sistema que alega ser contra isso e alega que não é mais necessário. Mas se você faz parte de uma igreja em que é necessário devolver o dízimo, se você não praticar, você está sendo rebelde contra a própria Bíblia. Mas voltando à Fogueira Santa de Israel, algumas pessoas têm falado comigo, olha, eu sou obreiro da Universal há 8 anos, uns há 10, outros há alguns anos, e eles não concordam com a Fogueira Santa. Alguns pegam o envelope e fazem lá o seu voto, meio que passam despercebido, eles dão o seu jeito, como a gente costuma falar. Vale a pena os membros participarem dessa campanha? De jeito nenhum. Nunca valeu e nunca vai valer. Como é que você trabalha o tempo inteiro para construir algo para depois depositar tudo no altar da igreja? E uma coisa que acontece é o seguinte, os pastores, eu não sei se os pastores menores, talvez sim, mas os bispos, vamos falar dos bispos, eles participam da Fogueira Santa de Israel, eles depositam o seu tudo no altar? O Bispo Macedo, por exemplo, que eu não tenho nada contra isso, viu? Só para ficar muito claro, mas o Bispo Macedo, que tem muitas empresas, ele porventura já vendeu alguma dessa empresa e colocou de volta na igreja? Olha, eu vou abrir mão hoje da Rede Record de televisão ou do banco Digimais e vou depositar tudo aqui na Fogueira Santa. Ele faz isso? Então, se não faz, não dá exemplo. Se não dá exemplo é porque nem ele mesmo acredita naquilo. É o mesmo que Lula dizer que o SUS é a melhor coisa do mundo e na hora que ele está doente, ele vai para o Albert Einstein em São Paulo e não vai para uma UPA, por exemplo. É hipocrisia da mesma forma, é uma contradição da mesma forma e só as pessoas menos que não querem de fato, eu não vou aqui usar o adjetivo que eu gostaria, mas pessoas que não querem de fato acreditar na realidade, na verdade, e não querem examinar as escrituras é que participam disso. Então, para as pessoas não vale, nunca valeu e nunca vai valer participar dessa campanha. Agora, uma outra coisa que também é falada nos canais de denúncia, aí a gente tem que ser justo aqui em dizer, inclusive os comentários que são feitos, olha, o Império do Macedo está desmoronando, a Fogueira Santa foi um fracasso total, o Macedo está perdendo tudo, a Universal está quebrando. Gente, quem acredita numa patifaria dessa é mais burro do que aquelas pessoas que nunca foram numa escola, que nunca viram uma internet, que nunca viram um jornal na televisão, que vivem lá no submundo da escravidão. Aquelas pessoas são desprovidas de inteligência, não porque elas não tenham. Dentro da cabeça todo mundo tem um cérebro, mas elas são desprovidas de usarem isso. Porque, vamos lá, uma igreja, vou dar um exemplo aqui para você, eu faço parte de uma igreja que não é a Universal, e eu tenho essa noção. Uma igreja que hoje tem um número de membros, uma igreja tradicional, uma batista, uma Assembleia de Deus, que tem um número de membros na sua igreja, de 300 pessoas, 500 pessoas, vamos botar 500 pessoas. A arrecadação média dessa igreja é em torno de R$25 mil por mês. Isso entre dízimos e ofertas. Essas igrejas, elas não fazem campanhas. Faça um voto disso, voto daquilo. Não tem nada disso. É somente dízimos
e ofertas. E a maioria dessas igrejas, elas não param um tempo durante o culto para falar sobre a importância de ser fiel nos dízimos e de semear no reino, como dizem diversos textos das Escrituras. Elas simplesmente dizem, olha, agora vamos contribuir para a manutenção da casa do Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Alguma pessoa vem cantar, um grupo de louvor vai cantar, e as pessoas vêm à frente ou alguém vai até eles e eles simplesmente ofertam e dizimam porque entendem que a importância de devolver para Deus aquilo que é de Deus e de semear no reino para que a obra seja mantida, como diz as Escrituras. Essas igrejas que não têm essas campanhas exacerbadas como as igrejas neopentecostais têm uma arrecadação média de R$25 mil. Agora imagina você, uma igreja universal do reino de Deus, que tem uma quantidade de pelo menos 500 pessoas, uma igreja regional que tenha 500 pessoas. Se uma igreja tradicional que tem 500 pessoas tem uma arrecadação, eu falo isso com propriedade, viu gente? Toda propriedade, eu sou presbítero, eu falo isso com propriedade para você. Se uma igreja tradicional, que não tem campanhas, envelopes, disso, daquilo, tem uma arrecadação média de R$25 mil, você imagina uma igreja universal com uma quantidade de pessoas que cheguem a 500. Estou falando de uma igreja. A arrecadação dessa igreja, a depender do bairro, ela pode ser pelo menos um terço a mais do que essa arrecadação de R$25 mil. Você concorda comigo? Você concorda com isso? Vamos dizer que ela seja R$40 mil a arrecadação. Por quê? Porque elas têm sempre, além dos dízimos e ofertas, essas campanhas que elas fazem. Agora vocês imaginam essa mesma igreja numa fogueira santa de Israel. Calculem comigo vocês. Se a Universal, que tem diversas campanhas, no mês de Fogueira Santa, vocês acham que ela fica no prejuízo, que o patrimônio da Universal está desmoronando, que o Bispo Macedo está falindo? Acreditar nisso é o mesmo que você dizer que quando o Silvio Santos levou um golpe lá no Banco Pan-Americano, ele tinha quebrado, ficado pobre. Porque os memes que surgiram na internet foram esses. E claro que meme existe para você sorrir, brincar, compartilhar. Mas a pessoa acreditar que aquele meme é uma verdade, aí já é demais, não é verdade? Agora você imagina o Bispo Macedo e o patrimônio que ele tem e a Igreja Universal tem. E aí você vem dizer que a Fogueira Santa de Israel é um fracasso total e ele está em ruínas e está quebrando gente. O Marcelo Malandrão lá fala isso direto. E claro que isso condiz com o QI que ele tem. Tão pífio, tão abaixo do nível do chão, que você não consegue nem mensurar, dizer que é uma ruína, que está quebrando, que está... Não é. Não vai. É lógico que nunca mais, isso seguramente, nunca mais a Universal vai ter um nível de arrecadação na Fogueira Santa que ela tinha nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000. Não vai ter mais. O povo realmente abre a cabeça. Tem outras igrejas. Os próprios canais de denúncia contribuem para isso. Eles não vão. Mas, com toda a certeza do mundo, muitas pessoas vão participando dessas campanhas ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo aqui para finalizar esse vídeo para vocês. Eu visitei a Catedral de Recife um ano e meio mais ou menos atrás, numa segunda-feira, que é o culto do Congresso para o Sucesso. E estava em época de Fogueira Santa. E uma mulher estava dando testemunho. Ela já estava na Universal há 12 anos. E ela disse que quando chegou na Universal, ela estava morando de favor, aqueles velhos testemunhos que não são mentirosos, não. São testemunhos verdadeiros. Se existem alguns que são mentirosos, ok, mas são verdadeiros. E ela disse, olha, meu primeiro voto que eu fiz foi R$700, 12 anos atrás. R$700. 12 anos na época, 13 anos atrás, isso faz um ano que eu fui, mais ou menos. R$700, foi o primeiro voto que ela fez. E aí ela começou, não lembro bem qual foi as bênçãos que ela foi recebendo. Eu sei que agora ela tinha, na época, uma galeria com várias lojas, que ela começou com uma lojinha alugada lá, comprou essa loja, depois comprou do lado, saiu comprando, estava com a galeria, tinha comprado ao longo desse período a galeria para ela. E ela estava vendendo uma dessas lojas da galeria, ou eram duas, não lembro, e ela disse que o voto dela já estava certo, naquele mês, naquela campanha, seria de R$700 mil. E ela disse isso e eu fiquei impactado com aquilo. Por mais que eu já conheça a Universal e sei como é que eles trabalham, sei como é que as pessoas são, mas eu fiquei observando e disse, caramba, R$700 mil ela vai vender 2 pontos comerciais que ela tinha, acho que era 2 pontos, eu não me lembro bem, e a sua oferta, o seu sacrifício seria de R$700 mil. Uma pessoa na catedral. Agora vocês imaginam as demais.
Quanto é um voto mínimo da Fogueira Santa? Hoje eles não estipulam mais o valor, mas a pessoa ela traz para a igreja um voto mínimo, vamos botar de R$1.000? Vamos botar de R$1.000? Então se você tem numa igreja dessa de 500 pessoas, 150 pessoas que vão participar, cada uma R$1.000 vai dar R$150.000. Então o número seria muito acima do que eu falei inicialmente aqui. Realmente fazer uma conta de cabeça assim, eu demoro um pouquinho para pensar. Mas se normalmente se arrecada ali R$40.000 no mês de Fogueira Santa, seguramente passa dos 100 mil a arrecadação. Aí eu pergunto para você, você acha que é ruim isso, que não está valendo a pena para a igreja fazer essa campanha? Claro que está. E sempre vai valer. E eles nunca vão deixar de fazer. Se tivessem que deixar de fazer isso, eles fariam em 98, quando o Rodemiro montou a igreja dele, que começou a levar muita gente da Igreja Universal para lá, e ele falava na televisão que não tinha Fogueira Santa na igreja dele, que isso era uma campanha que não tinha mais milagre, porque o povo lá tinha muito erro, que não sei o quê. Se eles tivessem que mudar e deixar de fazer, eles faziam naquela época. O Valdemiro, eu volto a dizer aqui, a Globo não conseguiu derrubar o Universal. O Valdemiro não conseguiu derrubar o Universal. Vocês acham que vai ser os canais de denúncia, por mais que sejam grandes, 100 mil inscritos, 70 mil inscritos um, 70 no outro, o outro tem menos, você tem aí uns 10 canais, juntando tudo, vamos botar aí 300 mil inscritos em tudo, que normalmente convergem, são as mesmas pessoas que se inscrevem num, se inscrevem no outro, então não são 300 mil pessoas, seriam basicamente 150 mil pessoas, juntando tudo entre pessoas diferentes, seriam basicamente 150 mil pessoas. Os vídeos desse pessoal, eles têm um número de visualizações muito abaixo do número de inscritos nos canais. Por exemplo, um canal de 70 mil inscritos que tem uma visualização de 5 mil, 6 mil, 7 mil, está menos de 1% do seu número de inscritos. Deveria ter um número maior de visualização. Porém, vamos colocar que 5 mil pessoas em todos os vídeos, não é assim, mas 5 mil pessoas em todos os vídeos acompanham aquele conteúdo. São as mesmas 5 mil pessoas, de vez em quando é que vai chegando uma ou outra pessoa diferente, você sabe disso. Então, eles não vão conseguir, com essas matérias sensacionalistas, fiasco na Universal, fracasso total, ruína, não sei o quê. Lógico, a ideia da Universal é arrecadar o quanto mais melhor. Mas eles não vão arrecadar o quanto mais melhor, eles botam uma meta lá em cima, que é para que realmente os pastores corram em busca disso, mas eles não vão conseguir, porém aquilo que vem é muito, muito e muito dinheiro. Portanto, não vale a pena para o membro participar, mas para a instituição sempre vai valer, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você considera que mereçam, que precisam vê-lo. Compartilhe com os obreiros, os membros, aqueles que estão saindo, aqueles que já saíram. Isso é uma opinião independente de alguém que já foi obreiro, hoje não é mais, mas entenda os dois lados. Nesse vídeo exclusivamente eu só falei aqui o contrário, porque essa campanha eu já deixei muito claro aqui que não concordo com ela, e esse é o ponto de vista real, sem emocionalismos, sem pressão psicológica, para que você venha raciocinar. Se você acha que vale a pena participar da Fogueira Santa, o dinheiro é seu, a vida é sua. Mas não vale realmente a pena não. Enquanto para a igreja, vai continuar valendo sim. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.